Cadeia. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinha Vitória pedira, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água e a chita da amostra era cara demais. Fabiano percorreu as lojas, escolhendo pano, regateando um tostão em côvado, receoso de ser enganado. Andava irresoluto. Uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde puxou o dinheiro, meio tentado, e logo se arrependeu, certo de que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida. Amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde guardara os picuás. Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços à manga, contraiu o rosto. Ia jurar que a cachaça tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? Perguntou mentalmente. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que é que Vossa-Mecê bota água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir. E Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade enriquecia-se com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira. Pobre de seu Tomás! Um homem tão direito, sumir-se como Cambembe, andar por este mundo de trouxa nas costas. Seu Tomás era pessoa de consideração e votava, quem diria? Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. Isto é, vamos e não vamos. Quer dizer, enfim, contanto, etc., é conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, o corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira. Desafasta, ordenou polícia. Aqui tem gente. Os jogadores apertaram-se. Os dois homens sentaram-se. O soldado amarelo pegou o baralho, mas com tanta infelicidade que em pouco tempo se enrascou. Fabiano encalacrou-se também. Sinha Vitória ia danar-se, e com razão. Bem feito. Ergueu-se furioso, saiu da sala trombudo. Espera aí, paisano! Gritou o amarelo. Fabiano, as orelhas ardendo, não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado. Vestiu o gibão, passou as correias dos alforjes no ombro, ganhou a rua. Debaixo do jatobá do quadro, taramelou com Sinha Rita Louceira, sem se atrever a voltar para casa. Que desculpa iria apresentar a Sinha Vitória? Forjava uma explicação difícil. Perdera o embrulho da fazenda, pagara na botica uma garrafada para Sinha Rita Louceira. Atrapalhava-se. Tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar-se, a figura de Sinha Rita aparecia sempre,
e isto o desgostava. Arrumaria uma história sem ela. Diria que haviam furtado o cobre da chita. Pois não era. Os parceiros o tinham pelado no 31, mas não devia mencionar o jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Falaria assim: comprei os mantimentos, botei o gibão e os alforjes na bodega de seu Inácio. Encontrei um soldado amarelo. Não encontrara ninguém. Atrapalhava-se de novo. Sentia desejo de referir-se ao soldado. Um conhecido velho, amigo de infância. A mulher se incharia com a notícia. Talvez não se inchasse. Era atilada, notaria a pabulagem, pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso do gibão na venda de seu Inácio. Natural. Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão, atirou-o contra o jatobá. A feira se desmanchava, escurecia. O homem da iluminação, trepando numa escada, acendia os lampiões. A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. O doutor juiz de direito foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando, com talões de recibos debaixo do braço. A carroça de lixo rolou na praça recolhendo cascas de frutas. Seu vigário saiu de casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno. Sinhá Rita, louceira, retirou-se. Fabiano estremeceu. Chegaria à fazenda noite fechada. Entretido com o diabo do jogo, tonto de aguardente, deixara o tempo correr. E não levava o querosene. Ia-se alumiar durante a semana com pedaços de facheiro. Aprumou-se, disposto a viajar. Outro empurrão desequilibrou-o. Voltou-se e viu ali, perto, o soldado amarelo, que o desafiava, a cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tipo de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga, ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. Vosmecê não tem direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, bradou o polícia. E insultou Fabiano porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vosmecê esbagaçar os seus possuídos no jogo? Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da reiúna em cima da alpercata do vaqueiro. Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente. É pé de gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o Jatobá. Toca pra frente, berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. Está certo, disse o cabo. Faça lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos. Repetidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram uma porta. Deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se atordoado. Cambaleou, sentou-se num canto, rosnando. Hum. Por que tinham feito aquilo?
Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes, sim senhor, nunca fora preso. De repente, um fuzuê sem motivo. Achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como uns condenados. Assim um homem não podia resistir. Bem, bem, passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se moído. Os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça, duvidando, apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo. Sim, havia um amarelo, criatura desgraçada que ele, Fabiano, desmancharia com um tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Safado, mofino, escarro de gente. Por mor de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorrinha. Engatinhando, procurou os alforjes que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter-se perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens. Exatamente o que Sinhá Vitória desejava. Encolhendo um tostão incôvado, por sovinice, acabava o dia daquele jeito. Tornou a mexer nos alforjes. Sinhá Vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra-baleia vigiando. Com certeza haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho. Mas pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria azuretado com semelhante despropósito? Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano. Provavelmente o amarelo o confundira com outro. Não era senão isso. Então por que um sem-vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia castigo? E por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade. Era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede, gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou à grade e Fabiano acalmou-se. Bem, bem, não há nada não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar a seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada. Só queria voltar para junto de Sinhá Vitória, deitar-se na cama de varas. Porque vinham bulir com um homem que só queria descansar. Deviam bulir com outros. Estava tudo errado.
Tinham lá coragem? Imaginou o soldado amarelo atirando-se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça. Não dava um caldo. Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que chiava na trempe de pedras. Sim, a Vitória punha sal na comida, abriu os alforjes novamente. A trouxa de sal não se tinha perdido. Bem, sim, a Vitória aprovava o caldo na quenga de coco, e Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra-baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um preá. Ia envelhecendo, coitada. Sim, a Vitória, inquieta, com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso... em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Que pretume! O lampião da esquina se apagara. Provavelmente o homem da escada só botara nele meio quarteirão de querosene. Pobre de Sinha Vitória, cheia de cuidados, na escuridão. Os meninos sentados perto do lume, a panela chiando na trempe de pedras. Baleia atenta, o candeeiro de folha pendurado na ponta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbado tresvariando em voz alta e alguns homens agachados em redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochilava. A cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio, a mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos. Acordou sobressaltado, pois não estava misturando as pessoas, desatinando. Talvez fosse efeito da cachaça. Não era. Tinha bebido um copo, tanto assim, 4 dedos. Se lhe dessem tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa. Mas irou-se com a comparação. Deu marradas na parede. Era bruto, sim senhor. Nunca havia aprendido. Não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo. Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais. Aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos, nunca vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível. Só sabia lidar com bichos. Enfim, contanto, seu Tomás daria informações. Fossem perguntar a ele, homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido, cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava? Esquecia-se.
Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilros. Sim, a Vitória tropicava debaixo do baú dos trens. Na beira do rio haviam comido o papagaio, que não sabia falar. Necessidade. Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse. Se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. Bateu na cabeça, apertou-a. Que faziam aqueles sujeitos acocorados em torno do fogo? Que dizia aquele bêbado que se esgoelava como um doido, gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava e a renegava as pulgas. Rapariga da vida, certamente de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele, os homens acocorados, o bêbado, a mulher das pulgas, tudo era uma lástima, só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer. E havia também aquele fogo corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe que tinha nos miolos uma panela fervendo. Pobre de Sinha Vitória, inquieta e sossegando os meninos. Baleia vigiando perto da trempe. Se não fossem eles... Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha. Fabiano gritou, assustando o bêbado, os tipos que abanavam o fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo.